Oi, gente abençoada, tá tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Aline Musi e esse aqui é o meu canal, um canal onde a gente não tem nicho definido, onde a gente fala sobre a vida, sobre as coisas e aonde Deus está em tudo isso. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Continuando a atmosfera heróica que está aqui nesse canal e particularmente dos heróis fora do padrão aqui nesse canal, eu não podia deixar de trazer, de falar dele, é claro, do Chapolin Colorado que você está vendo aí na foto, um dos heróis mais amados da história da televisão. Eu não necessariamente precisaria apresentar ele, mas é claro que eu vou fazer uma introdução da história do personagem originalmente chamado El Chapulín Colorado, que é claro que é um dos mais importantes aí da criação do Roberto Gomes Bolanhos. O Chapulín Colorado, ele começou ali a ser exibido originalmente na TV TIM, lá no México, no ano de 1970. E ele era, assim como o Chaves e os outros programas, ele era uma esquete ali dentro do programa Los Super Gênios de la Mesa Quadrada. E ele passava ali dentro desse programa e tinha no máximo aí 5 minutos de duração, assim como o Chaves e os outros programas também. E essas esquetes que eram passadas aí dentro desse programa, elas dividiam espaço com outros quadros desse programa, só que é claro que, como vocês já sabem, começou a fazer muito, mas muito sucesso e precisou aí que houvesse mais espaço e que tivessem aí episódios mais longos e por assim dizer, e acabou se tornando esse sucesso aí em todo o mundo, essa criação aí do Roberto Gomes Bolanhos. É importante pensar e talvez focar aqui nesse vídeo, que é o que eu quero mais assim dar ênfase aqui no vídeo, é que o Roberto Gomes Bolanhos, em todas as entrevistas que ele dava, que era perguntado a ele sobre o personagem do Chapulín Colorado, da onde veio a inspiração dele, ele sempre fazia questão de falar que o Chapulín Colorado, ele era o verdadeiro super-herói. Ele era um herói, ele não era um herói fora do padrão. Ele era o verdadeiro super-herói, logo que os outros heróis, né, que vinham lá de outros países, eles não tinham necessariamente fraquezas, eles eram sempre muito corajosos, eles eram sempre muito hábeis, né, para resolver as coisas, tinham ali superpoderes, assim, maestrais. Já o Chapulín Colorado, ele quis trazer o Chapulín Colorado como um personagem mais próximo da realidade das pessoas e principalmente um super-herói que representasse a América Ibérica, como ele fala, né? Que são personagens que são países lá do México, América Latina, envolvesse todos esses países aqui que teoricamente não tinham muita relevância para outras culturas, né? Então, o Roberto Gomes Bolanhos, ele meio que tinha uma revolta, um incômodo em relação ao fato da gente importar tudo de fora, né? Da gente não criar nada aqui, ou às vezes, muitas das vezes, não valorizar a nossa própria cultura aqui dos países menos favorecidos aqui da América Ibérica. Então ele sempre fazia questão de enfatizar isso, que o Chapulín, ele era um super-herói que ele tinha medo, era um super-herói que caía, era um super-herói atrapalhado, e era um super-herói que representava aqui os países menos favorecidos, e que ele fazia isso do jeito dele, mas ele fazia, e isso era muito importante. E é interessante pensar que o Chapolin, ele é aquele super-herói que ele se aproxima realmente de quem ele defende, porque ele não chega ali para defender as pessoas com uma superioridade, mas ele chega ali demonstrando as mesmas fraquezas que as pessoas, mas é surpreendente como ele consegue defender as pessoas mesmo com todas essas fraquezas que ele aparenta ter, né? Com todas essas atrapalhações que ele demonstra ter. E é claro que com certeza esse é um dos segredos pelos quais ele fez tanto sucesso, porque aproximava ali a pessoa, a vítima, do seu super-herói, né? Não tinha ali uma grande superioridade, além de ser um orgulho para países como o nosso, que não tinha muita relevância culturalmente para outros
países. Isso é muito interessante falar. A reflexão que eu quero trazer é baseada na história, na toda a trajetória do Chapolin, que é um personagem que fez muito parte da minha infância. É um personagem que particularmente eu gosto muito até hoje de assistir. E tem muitas lições também dentro também dos episódios do Chapolin. Mais pra frente eu vou gravar mais vídeos sobre isso. É que muitas vezes a gente valoriza muito aquilo que é de fora e a gente valoriza pouco o que a gente tem, porque o que a gente tem dentro a gente conhece os defeitos, a gente conhece as fraquezas. Então o Chapulin Colorado, ele é meio que um herói indesejado, ele é aquele herói que não tem aquela aparência e não tem toda aquela proporção de heroísmo como a gente fantasia ou como a gente idealiza nos heróis importados, que era como ele falava dos heróis lá de fora. Mas ele era o suficiente, ele era aquilo que necessariamente aquelas pessoas precisavam naquele momento, e com todo o seu jeito despadronizado, ele conseguia com certeza cumprir lindamente a missão dele de herói, que era defender e ajudar as pessoas. Essa reflexão que eu quero trazer aqui hoje é que muitas vezes a gente procura em outras culturas, na casa de outras pessoas, no jeito de outras pessoas, soluções e coisas que a gente idealiza como perfeito e como o melhor, só que como o Roberto Gomes Bolanhos mesmo falava, que a gente precisava, né, a mensagem que ele queria trazer é que a gente precisa valorizar o que nós temos, o que é nosso. Independente do que a gente acha, se aquilo ali é perfeito ou não, nós precisamos valorizar aquilo que temos e aquilo que somos também, porque o Chapolin, ele é uma representação da cultura ibero-americana, né? Então, desses países menos favorecidos dos quais nós estamos incluídos. E outra mensagem, talvez a mais importante que eu quero trazer aqui nesse vídeo, é que refletir sobre toda essa história que envolve o Chapolin Colorado me lembra muito da trajetória de Jesus. Jesus, quando desceu do céu, quando veio aqui nessa terra, ele também não era desejado, ele também não tinha importância diante dos homens, porque ele não tinha parecer, ele não tinha formosura, ele não tinha a aparência idealizada que as pessoas esperavam que ele tivesse, assim como o Chapolin Colorado, né? Ele não tem aquela aparência de herói que as pessoas idealizam. E Jesus também não tinha a aparência de salvador que as pessoas idealizavam que ele tivesse. Por isso ele não tinha muita relevância no meio dos magistrados, no meio de muitas pessoas, porque ele não tinha a aparência que as pessoas idealizavam que ele tivesse, e também não fazia o que as pessoas queriam que ele fizesse. Porém, mesmo com tudo isso, ele veio, cumpriu a sua missão e nos reconciliou com Deus. Em Isaías 53, a partir do versículo 2 diz: porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura, e olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu espero que você tenha entendido a reflexão que eu quis trazer nesse vídeo. E se esse vídeo te abençoou, eu só te peço uma coisa, por favor, compartilha, tá bom? Que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família. E se Ele permitir, a gente volta aqui de novo para o próximo vídeo, tá bom? Tchau!